Que homem. Que homem. Que homem pulsante. Família, vocês lembram quando o Vasco estava ali próximo de acertar com Carlos Andrés Gomes Inestrosa? Ele tem Inestrosa no nome. Páginas, canais, destacando o rebolado, o gingado, o ritmo, o remeleixo do nosso atacante. Lembra aquela dança que ele ficava aqui, ó? Aí todo mundo, sei lá, hein? Lloyd 2.0. Não é não. Não é não. Que homem. Mas, família, é evidente que o Thiagão não vai aparecer aqui 3-0 no Boa Vista. Não. Eu tenho um bom senso. Claro, feliz, importante a vitória, pra gente continuar ali, né, na classificação do Campeonato Carioca e, né, boas energias para a estreia do Campeonato Brasileiro na quinta-feira contra o Mirassol. Então, uma boa notícia, vitória, 3 pontos na conta. Agora, o mais importante do jogo de hoje, Johan Rojas. Aí tá uma excelente notícia, porque se colocou numa condição muito interessante. O vascaíno já pensa o seguinte: abre teu olho, Coutinho. Abre o teu olho, Felipe Coutinho. Porque mesmo num campo terrível, esse cidadão botou a bola no chão, pegou na bola o tempo inteiro, pifando o jogo, trabalhando, aparecendo, em nenhum momento se escondendo da partida, ainda contribuiu com uma bela assistência para o Pumita, ainda levou a assistência ali, né, no golaço do Andrés Gomes. Então chega aí, família, para mais um pós-jogo aqui no canal Vasco em Família. Vasco 3, Boa Vista 0, e hoje eu acho que merece aí uma narração do garotinho no gol do Andrés Gomes, porque golão, golaço do nosso atacante, que no Vasco não dança. Dança, irmão! Mete gol, tu tem que dançar, pô! Que bobeira! Dança, irmão! Mas é isso, família, dá aquela força, se inscreve, deixa o like, comenta e hypa o vídeo e deixa aí a sua opinião. Família, assim, eu acho interessante na partida de hoje a gente analisar o Vasco, né, de uma forma individual, né? Porque, assim, um campo muito ruim, é difícil jogar ali, né? Botar a bola no chão. A gente sabe que o Vasco é um time mais técnico do que físico. Eu acho que sofreu pouco, né? Eu acho que até sofreu mais, assim, ali no segundo tempo, com o ajuste que o Diniz fez. Na minha opinião, jogou ali com 3 zagueiros, né? Ele puxou o Hugo Moura, recuou o Hugo Moura, aí Saldívia, Robert Renan, trouxe o JP para jogar na do Hugo Moura e abriu o Pumita e o João Vitor, né? O Mutano. E aí o Johan Rojas flutuando pelo meio campo e o Andrés Gomes e o GB na frente, família vascaína. Segundo tempo, no primeiro tempo eu não lembro assim de tanta coisa. Boa Vista, teve ali o lance do gol, né, que foi anulado, teve uma boa defesa do Fusaro, mas assim, foi uma partida tranquila, né, onde o Vasco não estava sendo tão criativo, perdeu um gol com o Tietê, que, né, Deus que me livre, o Tietê tá sem força, cara, tá sem força, tá sem sustagem kids, né, tem que tomar leite, tem que, né, dar uma força ali nos ossos, no músculo, não chega, velho, que isso, como é que perde um gol daquele, cara? Cara, que dificuldade é essa pra bicar a bola, afundar a bola pra dentro do gol? Nossa senhora! Então, coletivamente falando, família, é difícil você, né, tirar alguma coisa do jogo de hoje, porque o campo é muito ruim. A bola quica muito, dificulta muito, né, em jogadas, a associação de passes e tudo mais. Por isso que eu prefiro analisar o jogo de uma forma individual, que é mais interessante na minha opinião. Mas, né, analisando o coletivo, claro que a gente destaca a importância do resultado, né, 3-0, é bom ganhar. Cara, assim, e eu tava vendo, né, essas bets da vida que a gente faz. Hoje eu coloquei saindo um gol do Democrata contra a Tombense, porque eu falei assim, poxa, Tombense tá mal no campeonato, 2 pontos, o Democrata conseguiu ganhar do Cruzeiro ali, né, Cruzeiro com alguns titulares, ganhou por 1-0, falei, botar um golzinho. O Democrata me fez o favor de perder um pênalti e tomou uma porrada pra Tombense de 2-0. Por que eu tô falando do Democrata? Porque eu assisti ali no intervalo do jogo do Vasco, eu assisti uns 15 minutos, né, do jogo do Democrata. Falei assim, meu Deus, o Democrata conseguiu ganhar do Cruzeiro como? É uma coisa assim surreal. Que time terrível, sabe? Então tem disso, né, família? Campeonato estadual, a gente já tava ali meio bolado no intervalo, né? Caramba, time do Vasco, que dificuldade pra jogar, pra ser criativo, não dá pra aproveitar tanta gente, mas eu acho que faz parte, o campo, o início de temporada, a gente tem que torcer pra que mais jogadores possam se colocar na condição de ajudar. Assim como o Johan Rojas, né, passou essa confiança hoje, pelo trabalho que ele fez, mais jogadores
né, a gente torce para que possam aparecer, porque a temporada é longa e na quinta-feira começa uma competição muito importante pra gente. E assim, família, podemos dizer que a atuação do Fuzato hoje, tranquilamente, foi a melhor com a camisa do Vasco, né? Boas defesas, saindo bem com o pé, e assim, grandes defesas, né? Na verdade, naquele contra-ataque, assim, no pior momento do Vasco, eu acho, no jogo, que foi ali, sei lá, uns 10, 15 minutos do segundo tempo, até o Vasco marcar o segundo gol, eu achei o Vasco desorganizado, né, com essa nova formação, e eles estavam conseguindo conectar os contra-ataques, e o Fuzato estava muito bem, estava atento, né, fazendo as coberturas ali dos zagueiros, e assim, mais de uma oportunidade, ele saindo bem, ou jogando a bola para fora, ou conseguindo ali, né, trabalhar a bola. Então o Fuzato hoje foi muito bem, né, terminou o ano de 2025 até ficando fora, né, da relação, pela partida que ele fez contra o Galo, e hoje eu acho que tirou um pouco aí dessa imagem, né, em relação a essa partida que ele foi muito mal, mandou abrir ali, né, pro Hulk chutar, e aí aconteceu o que aconteceu. Então, uma partida muito boa hoje do Fuzato, passou muita segurança, e é isso, eu acho que todo mundo vai concordar. A melhor partida do Fuzato com a camisa do Vasco. Não foram muitas, né, mas essa foi a melhor. Família, falando falar do Robert Renan, que não tem muita coisa assim pra gente falar, acho que quando foi exigido foi bem, teve ali alguns lances nas costas e em contra-ataques, né? Mas é isso. A gente sabe que essa é a deficiência do Robert Renan. A gente não tem um outro zagueiro nesse momento. Ele é o nosso titular pelo lado esquerdo, porque ele é melhor que o Lucas Freitas. Então acho que foi uma partida ok ali do Robert Renan. Falando do Saldívia, né? A segunda partida dele como titular. Família, eu até acho que, assim, em duelos, num corpo a corpo, no individual, o Saldívia, ele até vai bem. Né? Você pode reparar que ele não dá o bote errado, ele espera e consegue chegar junto ali. Claro que também a gente tem que colocar a qualidade do adversário em relação a isso, mas eu não consigo sentir segurança no Saldívia. Tem alguns passes que ele arrisca, que ele toca na furada, cara, não consigo ter. E até nesses duelos que ele foi bem hoje, mas é o que eu tô falando, é a qualidade do adversário também. Então eu não sei se pegando um time, por exemplo, dá pra dizer que o Mirassol é um time difícil de ser batido, principalmente jogando em casa. Cara, eu fico apavorado do Saldívia pegar o Mirassol na quinta-feira. Pois é, eu não sinto tanta confiança no Saldívia, não. Espero que ele possa mudar essa minha visão, e eu tenho certeza que alguns vascaínos pensam da mesma forma que eu, porque inclusive eu estava conversando, né, com alguns que estavam pontuando isso. Mas, né, vamos lá, vamos torcer pro Saldívia aí. Pumita, não preciso nem falar, né, da importância, 2 gols, assumiu ali a faixa de capitão depois da saída do Piton, então muito importante hoje o Pumita. Não achei que ele foi tão exigido defensivamente, que a gente sabe que a deficiência e a dificuldade do Pumita na marcação, principalmente do lado direito, na dele, e na frente eu acho que a gente nunca debateu sobre isso, né? O Pumita tem muito recurso, o Pumita tem muita qualidade, do meio pra frente ele é um excelente lateral, bate bem na bola, né? Finaliza muito bem, que golaço ali o segundo gol, então uma excelente partida do Pumita, com certeza ali, junto com o Johan Rojas e Andrés Gomes, os melhores do Vasco, né? Piton, Deus que me livre, família. Deus que me livre. Um cara assim, desatento. Nossa, o Piton tá pegando a doença do Esforza. Ele tá carregando o mundo nas costas dele. 2, 3 sacos de cimento. Pesado, mole, lento, raciocínio, né, devagar ali. Cara, tem uma bola que não sei quem toca pra ele assim, na entrada da área, né, entrando ali na grande área. Cara, em vez de ele antecipar, ele vir, né, buscar a bola, aí ele fica assim, ó, esperando a bola na entrada. Claro que vai chegar um doido ali pra tomar a bola. E toma a bola dele. E aí o moleque ali também, né, Filipinho, fazendo um salseiro, né, nas costas dele. Então, Piton muito mal. Cara, eu, pra ser sincero com você, nunca pensei que ia defender isso. Até porque quando surgiu essa possibilidade do Pumita jogar pelo lado esquerdo, eu acho que a grande maioria não foi, né, a favor. Depois que o Pumita foi demonstrando ali que pode, né, jogar e que dá um certo equilíbrio, principalmente na defesa, cara, contra o Mirassol eu sou a favor de botar o Pumita. Porque o Piton é uma avenida. É uma avenida. Ó, o atacante de lá do Mirassol, não sei se vai ser o Galeano, quem vai ser deve estar torcendo pro Piton jogar pelo lado esquerdo na quinta-feira, porque é uma avenida, ó, chuchu no mel. Família vascaína. Cabeça de área, não vamos estender muito. Tietê é um cara que realmente eu não espero muita coisa nessa temporada. Fisicamente, não sei o que está acontecendo. Tecnicamente também não consegue sobressair. Tietê nunca foi, né, um jogador fraco tecnicamente. Né? A gente sabe que ele tem boa técnica, mas não consegue colocar, não consegue comprovar isso em campo. E o Hugo Moura achei que fez uma partida ok. Não fez nenhuma lambança, marcou quando, né, teve que marcar ali, não errou passes, né? Foi uma partida ok, não vou pegar no pé, né, do Hugo Moura e nem vou exaltar ele, porque vocês sabem o que eu penso do Hugo Moura, principalmente depois daquela expulsão
né, contra o Galo, e fico muito à vontade de falar isso, família, porque eu sempre defendi muito o Hugo Moura, né, ainda mais no início do ano, lembra daquele quarteto? Eu falava, o Hugo Moura vai jogar, é o único que pega aí, é o único que marca, e acabou que isso aconteceu, mas a reta final do Hugo Moura, né, me deixou bem triste, podemos colocar dessa forma. E aí a gente chega, né, no comando de ataque, deixa eu falar do JP, né, também não gostei do JP, eu acho que foi mal, muito afobado, errando alguns lances, não sei se sente a pressão, ele e o GB também, assim, só para fazer uma comparação, eu acho que o João Vitor, eu não sei, cara, me parece que ele entra muito mais confiante, não sei, não é sem responsabilidade, mas o cara tenta um drible, ele dá tapa na frente, né, você pode reparar, mesmo jogando de lateral, improvisado, sei lá, me passa muito mais confiança, né, e claro que isso é individual de cada jogador, mas não gostei da atuação do JP, sei que o campo contribui, nesse sentido, teve algumas oportunidades ali próximo da área que ele poderia ter definido melhor, mais tranquilidade, não gostei, mas eu acho que é um jogador que tem potencial para ajudar nesse ano, e eu espero também que ele se coloque nessa condição de ajudar, porque a gente sabe que o Vasco precisa de opções, né, família, são várias competições. E aí eu falo do GB também, um jogador que eu defendi muito aqui, né, recentemente, e mais uma partida bem apagada, mas é o que eu tava até falando com meu amigo Júlio, né, meu amigo Júlio, e eu e ele, a gente teve vários debates, né, em relação ao Verratti no ano passado. E ele tá, né, Júlio, tá pegando no pé do GB, que, concordo, mais uma vez, não foi bem, foi muito mal, mas é o que eu falei com ele, cara. Eu falei pra ele, assim, cara, cada jogador, né, tem ali o seu período de adaptação ao profissional. A gente às vezes acha que o GB tá tanto tempo no profissional, mas são pouquíssimas partidas, né, como titular. Eu não tenho esse número exato, mas será que chega a 10 partidas, né, como titular? GB fez um gol contra o Vitória, GB fez um gol contra o RB Bragantino, também numa bela jogada do Andrés Gomes. Cara, eu enxergo potencial no GB, mas nesse momento eu acho que tá faltando confiança. E isso, cara, só vai acontecer jogando. A gente viu isso, né? Recentemente aí acontecer com o Peck, com o Ryan, e eu espero que aconteça ainda esse ano, né, com o GB. Mas todas as críticas, eu acho que hoje faz total sentido. Mais uma partida bem abaixo, né? Faltando atenção, agilidade em alguns momentos, passes que chegaram e ele estava indo para lá, o passe veio para cá. Eu sei que, né, tenta ali uma roubada de bola, divide aqui alguma coisa, mas é pouco para um centroavante, né, revelado na nossa base, mas eu acredito ainda no GB. E aí, família, a gente chega aqui na reta final, deixa eu passar essa narração aqui do garotinho, porque o nosso dançarino merece. Que golaço, olha só. Ele faz tudo e defendeu o goleiro Lucas, o Andreso. Puma numa bela jogada, olha o Vascão. E vem de novo, olha o chutão, Andrés Gomes entrou. Lá do meio da rua, tira, passa, a bola descaiu aos 24, Andrés Gomes, camisa 11, marca o terceiro do Vasco da Gama, mais um golão que eu narrei aqui, galera, agora no placar, 3-0. Tá aí. Família, poxa, eu nem acho que foi uma grande partida, tecnicamente falando, né, do Andrés Gomes. Mas o Andrés Gomes, ele mostra pra você a importância da saúde. É isso. Ele mostra. Porque mesmo, ele não tava mal, mas assim, campo, tal, dificulta o jogador, né, que gosta de dar tapa na frente, a bola quicando muito, mas o cara compete, o cara divide, o cara ganha uma bola. Cara, tem uma hora lá que teve uma situação que eu ri muito do Diniz, que o Andrés Gomes, eu acho que perde a bola assim, o primeiro combate, o Diniz já tá fazendo as loucuras dele, ele volta e ganha a bola, meu. Falei assim, que é isso, cara? Ele pulsa. Que homem o Andrés Gomes. Então tem muita força, tem muito tesão. E assim, um jogo, né, contra o Boa Vista, um campo ruim, e mesmo assim o cara pegando, correndo, tentando, dando opção. E assim, acabou sendo importante também. Deu uma assistência, né, pro Punita e fez um gol. Então, né, tô falando assim, que a gente sabe que ele pode produzir mais tecnicamente, mas o campo não ajuda, né, time misto também, sem um entrosamento, mas foi uma grande partida. Porque o cara corre, porque o cara tem entrega, porque o cara se dedica. É isso. Nem sempre vai conseguir produzir com a bola, mas o jogo sem bola também hoje é fundamental. E ele comprova isso a cada jogo com a camisa do Vasco. Cara, que contratação. E ainda bem que o Vasco se adiantou, né? A gente fala tanto de gestão, reclama tanto, mas, né, o Vasco, segundo o Flávio Dias, o Vasco não precisava exercer a opção de compra agora, né? Tem ali um tempo ainda em contrato, mas
lá, se um outro time aqui, tá, o Vasco já se adiantou e renovou com esse jogador que, família, tem tudo para nos ajudar demais nessa temporada. E aí, falando do Johan Rojas, a melhor notícia, né, do jogo de hoje, porque mesmo num campo ruim, time misto, sem entrosamento, botou a bola no chão, apareceu o tempo inteiro para jogar. Eu tava vendo aqui, ó, essa postagem do Garone, ele comentou aqui, ó, o cara do jogo, Johan, né, o Inestrosa chamou ele assim, né, Johan Rojas, jogando de 10, deu dinâmica ao meio de campo e o tempo todo tentou ser objetivo. Terminou o jogo com 2 assistências, 3 passes decisivos, porém, o mais impressionante, quase 80 ações com bola. Aí ele tá destacando aqui, ó, ações com a bola, 77. E é isso, né? Você nem precisa aqui olhar os números. Vendo o jogo, você enxerga, você consegue entender que a todo momento ele estava tentando aparecer para o jogo, lado esquerdo, lado direito, né? Claro que eu entendo assim, que ele gosta mais de trabalhar pelo lado esquerdo e de repente ele é até mais eficiente nesse sentido, né? De ser mais perigoso, principalmente com uma finalização, que é pelo lado esquerdo. Ele domina, pode, né, cortar para a perna direita e porrar pro gol. Mas ele acabou, né, pelo lado direito, fazendo uma bela jogada, finge que vai bater, arrasta para o meio e bota o Pumita numa condição de finalizar. Então a melhor notícia do dia de hoje, junto com os 3 pontos, se chama Johan Rojas, assim como o Inestrosa chamou ele. Gostei muito da atuação do jogador e assim, eu acho que dá para definir também, família. Não dá para ficar pedindo Johan Rojas com o Coutinho e com o Nuno. Isso não dá para fazer. A gente precisa entender, né, o encaixe desse time. São 3 jogadores que, sem bola, vão ter dificuldade de jogar juntos. O Vasco vai ter muita dificuldade de marcar com esses 3. Então não dá, né? O Johan Rojas claramente é um camisa 10, ele não é ponta, é aquele camisa 10 à moda antiga, né, que tem qualidade para driblar, que vai bater no gol, que vai botar o companheiro na cara do gol, mas fisicamente, para ficar fazendo corredor, ele não vai fazer. Ali de 10, ele consegue fazer um miguezinho, ajudar na marcação, preencher espaço. No fazendo corredor, não vai conseguir. Então, num primeiro momento, acho que ele é 10. Ele é meio armador. Ele não é ponta construtor, ele é 10. Não sei se assim, com o tempo, com o passar do tempo, fisicamente vai melhorar, vai mudando alguma coisa. É só o início da temporada. Mas nesse jogo de hoje, ele mostrou que ali o centro do campo é onde ele vai jogar. É ali. E aí abre teu olho o Coutinho e o próprio Nuno, né? Com a chegada do Inestrosa também tem que trabalhar por ali. Então assim, família, é bom, é interessante porque você ganha opções, né? Você ganha banco, né? Para mudar durante a partida, para preservar em alguns momentos, para mudar em outros jogos. Isso é interessante, né? Só quem tem a ganhar é o Gênio, /22, Fernando Diniz, e claro, o nosso Vascão tendo mais opções. Então, Johan Rojas foi muito bem, uma excelente notícia, mas na minha opinião, 10. Vem para disputar posição nesse momento com Coutinho e Nuno, principalmente, né, quando o Inestrosa e o Brenner, né, assumirem aí a posição de titular do time, família vascaína. Fui!